Alô, bom dia. Você está no canal Professor Belém nessa terça-feira, dia 22 de dezembro de 2020. E ontem o Congresso norte-americano aprovou um orçamento mais escandaloso de toda a sua história. Aprovou o destino de 900 bilhões de dólares, quase 1 trilhão, para penduricalhos no estrangeiro. Bem, para você ter uma ideia do que estou falando, imagine uma família, papai, mamãe e os filhos, sentados para discutir o orçamento da família para o próximo ano. E na pauta dos investimentos, coisas como ajudar a vizinha do lado a colocar um botox no rosto, ajudar o vizinho do outro lado da rua a fazer uma operação plástica, ou então um dos vizinhos a comprar um carro novo. Pois é, isso para incentivar o bem-estar do bairro. Foi mais ou menos isso que aconteceu na aprovação do orçamento pelo Congresso norte-americano. Bem, uma mídia esquerdista, a Infobae, trouxe a matéria dizendo o seguinte: o Congresso dos Estados Unidos aprovou na segunda-feira, com votos favoráveis da Câmara e do Senado, um pacote de estímulos no valor de 900 bilhões de dólares para fazer frente à devastação econômica causada pela pandemia. Quem lê esse primeiro parágrafo pensa o seguinte: bem, o Congresso norte-americano está cuidando da economia norte-americana nesse tempo tão difícil, porque vem aí uma segunda onda do Covidão e a economia precisará sim de muitos recursos. Só que não é nada disso. Este montante aprovado pelo Congresso não tem nada a ver com a economia norte-americana. Ele se refere aos penduricalhos que eu fiz alusão há pouco. Vejam no que será investido 900 bilhões, quase 1 trilhão de dólares. 169 milhões irão para o Vietnã, incluindo 19 milhões para remediar dioxinas. Fundos não especificados para continuar a apoiar instituições sem fins lucrativos de ensino superior em Cabul, Afeganistão, que sejam acessíveis a mulheres e homens em um ambiente misto. 198 milhões irão para Bangladesh, incluindo 23,5 milhões para apoiar refugiados da Birmânia e 23,3 milhões para programas de democracia, de implantação de democracia na Birmânia, por exemplo. 130 milhões irão para o Nepal, para programas de desenvolvimento e democracia. 15 bilhões irão para o Paquistão, para programas de democracia. E 10 milhões para programas de gênero, educação de gênero no Paquistão. O Sri Lanka receberá 15 milhões para a reforma de um cortador de alta resistência, que é um tipo de barco-patrulha, um barco-patrulha veloz que fará a segurança do Sri Lanka. 500 milhões para Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, pasmem, o país mais comunista da América Central, Nicarágua e Panamá, para abordar os principais fatores que contribuem para a migração de menores desacompanhados e indocumentados para os Estados Unidos. 461 milhões para a Colômbia, para programas relacionados com o combate ao narcotráfico e direitos humanos. 74 milhões irão para o Caribbean Basin Security Initiative. 33 milhões para programas de democracia na Venezuela. E um montante não especificado para Colômbia, Peru, Equador, Curaçao e Trinidad e Tobago, para assistência a comunidades em países que
que apoiam ou sofrem o impacto de refugiados da Venezuela. 132 milhões para assistência para a Geórgia e 453 milhões para assistência à Ucrânia. Pois é. Esse orçamento, que está em torno de 3 trilhões de dólares, foi aprovado a toque de caixa porque republicanos contribuíram para a sua aprovação, porque ainda que tivesse sido aprovado na Câmara, o Senado poderia ter bloqueado, mas não foi o que aconteceu. O Senado aprovou este orçamento com 91 votos a favor contra 7 contra. E a Câmara, por exemplo, teve 359 votos a favor e 53 contra. Os 900 milhões do pacote de estímulos foram incluídos na Lei de Gastos para financiar a administração federal até 2021 por um valor de 2,3 trilhões de dólares, diz o Infobae. Bem, Donald Trump, claro, ainda poderá vetar esse orçamento. Mas foi um orçamento feito, claro, para não apenas afrontar o governo, mas medir a capacidade da esquerda trabalhar em uníssono com os republicanos numa possível nova administração. Bem, a esquerda descobriu que a direita não era tão grande quanto se imaginava. Não haviam apenas 2 partidos nos Estados Unidos a disputar a hegemonia, e sim 3, os democratas, os republicanos e os Rhinos. Pois bem, com a ajuda dos Rhinos, este orçamento esdrúxulo e imoral foi aprovado rapidamente. A esquerda fez isso de propósito para ver com quanto poderá contar com parte dos republicanos daqui para frente, e é bastante. Isso quer dizer, sim, que a esquerda, num possível governo Biden, terá novamente a maioria nas 2 casas legislativas. Não por outro motivo, a Town Hall trouxe hoje uma matéria dizendo o seguinte: tem sido terrível ver tantos republicanos abandonarem o presidente Trump nos desafios eleitorais desse ano, dizendo-lhe para ceder e ceder. A matéria diz também que gradualmente as autoridades eleitas se voltaram contra Donald Trump. Os republicanos adoram falar sobre os desertores políticos, mas nunca explicam por que eles estão desertando. Eles estão desertando porque a política nunca foi baseada em princípios republicanos, para esses que deixaram Donald Trump falando sozinho. Eles correram para cargos em busca de fama e fortuna. A maioria deles são narcisistas, sobrevivem nos cargos com base em contribuições de campanha e outras vantagens. Eles estão em dívida com as corporações ricas, grupos de interesses especiais e bilionários que financiam suas reeleições. Uma vez que os players do establishment começam a ameaçar reter o suprimento de dinheiro, eles cedem e logo se voltam contra Donald Trump. Assim que a esquerda conseguiu começar a ganhar força, fazendo de Trump uma vítima do seu próprio partido. A matéria é longa, mas já nos dá uma ideia de como derrubaram e como estão derrubando e continuarão a derrubar Donald Trump nos Estados Unidos. Bem, que nos sirva de alerta o que tem acontecido nos Estados Unidos. Lá, Donald Trump poderia ter resolvido gravíssimos problemas eleitorais se tivesse, por exemplo, uma direita unida. Mas, na América,
um país caracterizado pela absoluta polarização, as coisas já não eram bem assim. Lá, sim, também existia uma direita canhota, que está aí, influenciando no destino da América para os próximos anos. Que nos sirva de alerta, porque, afinal, não estamos nada longe de nos parecermos com os rhinos, por exemplo. Aqui no Brasil, todos nós estamos chocados com a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio, e com o que acabou sucedendo a ele na prisão. Acontece que muitos rhinos aqui já estão usando Oswaldo Eustáquio para atacar Bolsonaro. Um deles chegou a dizer que o silêncio de Bolsonaro é constrangedor. Parece que a esquerda descobriu uma maneira muito fácil para trazer intranquilidade ao presidente Bolsonaro, mais do que já existe. É só colocar a direita contra ele. Bem, existem muitos da direita que se sentem ofendidos pelo governo federal não trabalhar diretamente sobre suas questões particulares. Quando alguém da direita é prejudicado, o culpado é imediatamente apontado: Bolsonaro. Como nos Estados Unidos, os rhinos se voltaram contra o presidente, aqui qualquer coisinha de ruim que aconteça, a própria direita vem para acusar o presidente. O presidente que é autêntico e sincero. Todo mundo sabe que o presidente Bolsonaro não gostaria de ver o país entrar numa era de censura. Mas ele sabe os seus limites e sabe quantas armadilhas estão no seu caminho. Os inimigos do presidente esperam o momento certo para fazê-lo cair numa armadilha. E o presidente vem desviando dos obstáculos com muita sabedoria, pelo menos até o momento, não caindo no jogo da esquerda. Se Bolsonaro, por exemplo, abrisse a boca para falar qualquer coisa contra o STF, ele já teria sofrido um processo de impeachment. Porque se o STF pode interferir num dos poderes ou nos dois outros poderes, o mesmo direito não é dado ao executivo. Ai de Bolsonaro se interferir, por exemplo, no judiciário. E é tudo o que eles querem. Bolsonaro tem se saído muito bem dessas armadilhas e deve continuar assim. Mas parte da direita insiste maliciosamente em não entender isso. Culpam Bolsonaro por tudo, até que ele comece a trocar os pés pelas mãos e abrir a boca de forma intempestiva. É tudo o que eles querem. Querem fazer com que Bolsonaro repita as palavras do imaturo Weintraub para depois derrubá-lo. Por que parte da direita está agindo assim? Será que querem desesperadamente ver Mourão na presidência? Ou Dória? Bem, porque as opções parecem não ser tão grandes assim. Uma vez que caia Bolsonaro, quem herdaremos? O governador de São Paulo? O vice-presidente Mourão, que já deu mostras de que, bem, não é tão conservador assim? É preciso muita responsabilidade nessa hora, porque a direita, parte da nossa direita, chamada direita burra, está fazendo o mesmo jogo dos rhinos lá nos Estados Unidos. Estão criando problemas desnecessários para o presidente da República, que vem consertando esse país na medida das possibilidades. Mas, como querem tudo para ontem de modo perfeito, esquecem que esse país passou 40 anos na mão da esquerda e não seria em 2 anos que o presidente Bolsonaro traria o paraíso do céu para cá. Existe muita malícia e má fé nessa história. Precisamos abrir o olho em relação aos nossos rhinos. Até depois.